Isaías 48. Aí a gente vai ler o verso 9, 10 e 11. Isaías 48. Para a gente ler o verso 9, 10 e 11. Todos acharam aí? Amém? Assim diz a palavra de Deus: por amor do meu nome, retardarei a minha ira e, por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Oremos ao Senhor. Pai bendito, fala conosco através dessa pregação. Enche os nossos corações de alegria. Nos faz lembrar, ó Deus, constantemente da beleza do Evangelho. Nos faz lembrar, ó Deus, que outrora fomos perdoados pelo Teu sacrifício, fomos purificados pelo sangue de Cristo. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos, ó Deus, em prol disso. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa pregação nessa noite é a glória de Deus e o desperdício. Desperdício porque é mais ou menos esse é mais ou menos o contexto de muitas pessoas. E a minha fala nesse exato momento não é nem em tom de julgamento, mas em tom de lamento. Porque tantas pessoas talentosas, tantas pessoas cheias de habilidade, tantas pessoas com recursos financeiros, estão nesse exato momento, desperdiçando a sua vida mundo afora. Estão entregues nesse exato momento à carnalidade, à promiscuidade, à devassidão. E eu não falo em tom de julgamento, porque outrora éramos nós, perdidos, desperdiçando as nossas vidas, aleatoriamente, vivendo a deriva, a revelia, intentando o mal contra o nosso Deus. Nós precisamos sair dessa noite aqui respondendo essa pergunta. A nossa vida tem revelado, demonstrado a glória de Deus ou tem sido um desperdício? E quando eu falo de revelar a glória de Deus, não é simplesmente que você precisa ser líder de algum ministério na igreja ou coisas desse tipo. É a sua vida como um todo. Em todas as esferas da sua vida, você busca glorificar a Deus ou sua vida é um desperdício? Em todas as áreas da sua vida, você tem trago à sua consciência aquela ideia de Mateus 6, de buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, buscar o reino de Deus e a sua justiça, entendendo que todas as outras coisas serão acrescentadas, ou vocês têm vivido de modo a desperdiçar os seus dons, os seus talentos e os seus recursos? E eu falo isso porque aqueles que têm desperdiçado a sua vida, muito em breve terão, assim como todos os outros, a oportunidade de prestar contas com Deus. Terão que prestar contas com o Senhor. E o capítulo 48, e é óbvio que a gente não vai abordar todo o capítulo, e tampouco vai esgotar o capítulo, mas ele traz alguns insights para a nossa vida. Ele nos faz refletir. E transmitir essa mensagem para mim nesse domingo é importante, porque eu precisei refletir sobre esse capítulo 48. Lembra que eu falo muitas vezes sobre o quanto é importante nós
vez por outra, refletirmos em que rumo está tomando a nossa vida, ou como a nossa vida tem rumado, como nós temos projetado, planejado a nossa vida. O capítulo 48 é interessante, porque ele fala um pouco sobre a infidelidade de Israel. E por ser infiel, ela é repreendida. O versículo 1 diz o seguinte: escutem isso, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo meu nome de Israel, e saíram inclusive da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor, e confessam o Deus de Israel. Eles fazem tudo isso. Eles são da linhagem de Judá e eles fazem tudo isso. Mas não em verdade, nem em justiça. É o que diz o final do verso 1. Jesus diria: não é somente os que são da casa de Israel que são verdadeiramente israelitas. Há muitos outros que tomaram posse da verdade e confessaram o nome de Cristo, que se tornaram israelitas no sentido de serem submissos, obedientes à palavra de Deus. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca as pronunciou, e a luz fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Deus demonstra que Ele criou todas as coisas. A gente consegue perceber isso nos versículos subsequentes, em especial também depois do verso 11, no verso 12 e 13, nós percebemos isso. Deus revelando o seu poder, em especial na criação. E como esses que são chamados a casa de Israel não agem com verdade e não agem com justiça. E aqui, de cara, a gente já percebe que aqueles que não agem em verdade e aqueles que não agem com justiça estão, de imediato, desperdiçando as suas vidas. Isso é um desperdício. E eu quero que vocês entendam que qualquer coisa que não nos faça manifestar a glória de Deus, se aquilo que eu faço, planejo ou projeto, não tem como direcionamento a glória de Deus, é automaticamente um desperdício. Amém? Eu quero que vocês se apeguem a essa afirmação. Qualquer coisa que eu faça que não seja para a glória de Deus, é um desperdício. Primeiro porque Deus formou o universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós repreendemos os nossos filhos, nós trazemos a consciência deles que, primeiro, nós somos os pais, amém? Somos nós quem providenciamos o alimento, ok? Somos nós que providenciamos em tese, né, de uma perspectiva horizontal. Somos nós que providenciamos a vestimenta, não é isso? Por isso eles têm que nos respeitar, eles precisam prestar obediência a nós. Mas imagine o Deus que criou todas as coisas e o universo. O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 3, diria: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ele criou todas as coisas, a Ele pôs a honra e a glória. Porque por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Devemos prestar adoração, culto, louvor, glória ao nome do Senhor. Inclusive, essa seria a primeira pergunta do catecismo de Westminster. Por que o homem existe? Qual a finalidade do homem? Regozijar-se para sempre no Senhor. Então, todas as vezes
que a nossa vida toma rumos diferentes, todas as vezes que entramos em descaminhos, todas as vezes que nós criamos aqueles nossos projetinhos fajutos, que tentam de alguma maneira nos afastar de Deus, do seu projeto de anúncio e proclamação do seu reino. Por mais que seja atribuído a isso, nessa perspectiva horizontal, algum tipo de sucesso, algum tipo de aplausos, ainda é um desperdício. Eu não sei vocês, mas e aqui eu não estou dizendo que meu pai é o grande sábio filósofo do mundo, mas eu fui criado numa perspectiva que a gente não poderia desperdiçar nada. Nenhum tipo de alimento. Nenhum tipo de recurso. Pai sempre, quando nós passávamos pelos corredores da casa e nos quartos, que a gente deixava as luzes ligadas, ele nos lembrava assim, um dia vocês vão pagar energia. Os pais de vocês eram assim também, por isso desliguem as tomadas. Naquela época eu ficava assim, besteira, mano. Até o dia que eu fui morar sozinho, que a primeira conta de energia veio no meu nome. Gente, aquela voz ecoava nos 4 cantos da casa. Um dia vocês pagarão energia. Existe uma ideia assim muito, muito estranha, né, sobre etiqueta, que é sobre deixar comida no prato, né? É uma regra de etiqueta, deixar comida no prato. Nem me chame para essa regra de etiqueta. Etiqueta medonha, deixar comida no prato é um desperdício. Eu não deixo, não. Não dependa de mim para essa regra. Pode depender de todas as outras regras de etiqueta. Essa não, porque para mim isso é um desperdício. A gente na nossa cabeça muitas vezes acreditamos, e aí se apegando talvez não de forma completa a essa regra de etiqueta, mas a gente pensa que desperdiçar traz algum tipo de reconhecimento ou glória, mas tudo que nós fazemos, tudo que nós projetamos, tudo que nós pensamos em fazer, precisa inclusive calcular se existe algum tipo de desperdício. Temos na nossa igreja alguns trabalhadores autônomos, alguns empreendedores. E vocês vão de convir comigo, todas as vezes que vocês oferecem um orçamento, planejam oferecer um serviço para um cliente, vocês fazem o máximo para evitar desperdícios. E muitas vezes, dentro do próprio orçamento, vocês já calculam como se houvesse a possibilidade de ter algum desperdício para que vocês não tenham prejuízos. Quando nós vamos planejar a nossa vida e escolher aquela faculdade, aquele novo trabalho, aquele novo projeto, aqueles que estão solteiros, quando estão pensando em namorar-se, e noivar e casar, aqueles que estão agora pensando em empreender em um novo projeto, todos vocês precisam avaliar se isso acarretará em algum desperdício. E o desperdício aqui não é a questão financeira, mas como isso pode me afastar do plano e o projeto de Deus, ou se isso manifesta a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Todos nós, os nossos talentos, os nossos recursos, devem insistir em glorificar a Deus. Porque por amor do meu nome, diz o Senhor no verso 9, eu retardarei a minha ira, mesmo diante, e aqui Deus prova o seu amor, e aqui Deus prova a sua misericórdia, a sua benevolência, a sua graça.
Porque mesmo diante de um cenário de infidelidade de Israel, mesmo após uma acusação feroz no verso 1 do capítulo 48, ele diz: não por vocês, não pelos talentos de vocês, não pelos seus recursos, não pelas suas habilidades, não porque vocês, a Igreja Batista de Passaré, são bonitinhos, se vestem bem até. Não por isso, mas por amor do meu nome. E para mim isso aqui é fantástico. Por amor do meu nome, eu retardarei a minha ira. E não por vocês, mas por minha honra. No verso 7, o Senhor diz que existem coisas que ainda não havia sido anunciada. Foram criadas agora e não há muito tempo, e antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga: sim, eu já sabia. E o que Deus está anunciando agora é isso: olha, vocês estão sendo infiéis, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Existem coisas que acontecerão a vocês. Essa profecia é uma profecia pré-exílio babilônico. Mas mesmo antes do exílio babilônico, Israel já havia passado por muitas coisas, boas e ruins. Então aqui está incutido tanto a ideia de que haverão coisas que serão reveladas no sentido de cativeiro, exílio e escravidão, como também está aqui incluso a ideia de que vocês serão libertos e eu enviarei aquele que salvará todos vocês. E tudo isso encapsulado na ideia de, por amor do meu nome e por causa da minha honra. É assim, irmãos. A graça de Deus se mostra salvadora porque Ele é bom. E diferente dos ídolos, dos postes ídolos que Israel havia adotado para si, os Baalins, o Senhor não divide a sua glória, e ao Senhor devemos honra, glória e louvor. Salmo 96, 4 a 5 diz: porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Olha, israelita, eu não vou... Ó povo de Israel, eu não vou agora derramar a minha ira, eu vou retardar, por causa da minha honra. Mesmo depois de vocês terem adorado outros ídolos. E qualquer coisa que esteja atrelado aqui na nossa pregação, a ideia de desperdício, é em si, em alguma medida, algum tipo de poste ídolo. E esse é a grande sacada da nossa vida. É que a gente não consegue perceber isso. A gente chama de outras coisas. Projeto, planejamento, sonho, meta. Mas qualquer coisa que te afasta do reino de Deus é, por essência, um poste ídolo que você enfeita, que você dá um nome bonitinho e você não suporta quando alguém fala contra. Você não suporta que outros irmãos mais sábios biblicamente os exorte, porque você está tão apegado àquilo que não consegue enxergar nenhuma outra realidade. Sem saber que a realidade que agora você está inserida ou inserido não passa de uma fantasia. O Senhor diz assim, ó: eu vou retardar a minha ira por causa da minha honra e me conterei em relação a você, para que eu não venha exterminá-lo.
Gente, eu sou infinitamente grato ao Senhor, porque eu tenho a plena convicção de que não somente eu, mas todos nós merecíamos ser exterminados por causa da nossa multidão de pecado. Por causa dos... Daqui a pouco os irmãos vão ficar repetindo, né? Por causa dos nossos projetinhos fajutos. A gente se apega rapidamente. Como diria Calvino, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nos desapegamos de um e logo nos encontramos apegado com o outro. E saímos de um e estamos envolvidos com o outro. E assim sucessivamente, sempre naquela ideia: depois eu faço isso para Deus. Depois eu faço isso para Deus. Mais tarde eu me empenho mais. Próxima semana eu encaro com mais diligência. Próxima semana eu coloco como prioridade. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Até o dia que ele mostra para a gente que esses ídolos não valem de nada, como todos os ídolos. Até o dia que ele nos demonstra que realmente não vale a pena, e demonstra da pior maneira. E nós nos sentimos agora entristecidos. E talvez você, assim como eu, já deve ter feito aquela pergunta assim: como é que eu fiquei engodado nesse negócio em todo esse tempo? Você tem essa capacidade. Mas a prova do amor de Deus é que mesmo diante disso, a todos quantos aqui receberam a graça de Deus, a todos quantos confessaram o nome de Cristo, e se conformaram com a palavra de Deus, e se conformaram com o seu corpo, estão alegres, estão contentes, estão satisfeitos. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Porque vocês tiveram o privilégio agora de receber a graça de Deus, imerecidamente. Precisamos lembrar que o que merecíamos era sermos exterminados. Mas o Senhor tem retido a sua ira. Tem retido a sua ira. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. O Senhor por diversas vezes exortou, corrigiu o seu povo. É mais ou menos assim, em especial quando nós enxergamos o livro de Juízes. Nós temos um povo, o livro começa dizendo assim: olha, os israelitas andavam conforme de acordo com as suas próprias vontades, assim, se a gente puder resumir. Cada um anda segundo a sua vontade. Esse é o cenário logo no início de Juízes. O povo se entrega à idolatria, Deus levanta um juiz que salva o povo adora ao Senhor. Quando está tudo tranquilo, eles se entregam à idolatria. O Senhor levanta o juiz, livra daquele inimigo, eles louvam ao Senhor até estar tudo tranquilo, e de repente, novamente, e tantos juízes. O Senhor tem mostrado, tentado refinar eles, não como a prata, mas esse povo é um povo de dura cerviz. A gente, na essência, é assim também. Eu gostaria de não ser, mas a gente é assim. Somos inclinados a essa dureza de coração. Mas o Senhor diz: por amor de mim, ele repete, é que eu faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Israel tinha sido o epicentro no Antigo Testamento da proclamação. Deus agora opta por, na verdade, esse é o projeto desde Gênesis capítulo 15. Revelar-se a descendência de Abraão. Revelar-se agora através dessa nação, Israel.
A ideia é que todos os povos vão até aquela nação para glorificar a Deus. Esse é o epicentro do Antigo Testamento. Sua glória é manifestada no tabernáculo, sua glória é manifestada no templo. Mas diante de tanta idolatria, Deus diz: não darei a minha glória a mais ninguém. E aqui não é a ideia de que Deus estava compartilhando a sua glória, mas é que ele estava fazendo de Israel conhecida a todas as nações por causa dos seus feitos gloriosos. Israel agora é reconhecida. Israel agora, inclusive, em muitos contextos, é temida. O Deus de Israel. Agora ela é conhecida por causa disso. E até hoje é assim. Até hoje é assim. E será até a volta de Cristo. É tolo quem tenta dizer que Israel não possui uma figura de centralidade em toda a história do cristianismo. É tolo. E mais tolo ainda é acreditar que só Israel detém essa primazia. Tolo é quem acha que Israel não detém essa ideia de primazia, e mais tolo ainda é acreditar que só Israel tem isso. Porque todos quantos confessaram o nome de Jesus Cristo tiveram o privilégio, conforme João 1,12, de serem chamados filhos de Deus. Porque Jesus está acima de todos. Jesus está acima de todas as coisas, e a nossa adoção, conforme Romanos, a nossa filiação é única e exclusivamente por causa de Cristo Jesus. Fomos enxertados na oliveira. Somos agora aceitos, uma vez que confessamos os nossos pecados. E que maravilha isso, que privilégio. Nós que não éramos dessa nação tão conhecida, nós que não merecíamos, nós que estávamos em pecado, nós que estávamos desperdiçando a nossa vida, fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo. E não foi nós que o encontrou. E não fomos nós que sei lá, tinha dentro de si algum tipo de atributo especial. Não, foi Ele que nos encontrou quando nós desperdiçávamos as nossas vidas. Filipenses 2, 9 e 11 diria: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então fomos aceitos, somos enxertados. E por mais que Deus não divida sua glória com ninguém, nós agora somos instrumentos de Deus, nós agora somos do ministério da reconciliação, somos agora, todos nós, embaixadores de Cristo. Todos nós, quando perguntar, você pode dizer assim: não, eu sou embaixador de Cristo. Vocês representam a empresa de vocês com tanta avidez, com tanto compromisso, com tanta responsabilidade. É nosso dever também proclamarmos esse reino como embaixadores de Cristo, não negociando os nossos princípios, não subvertendo a verdade, não omitindo, mas nos colocando como arautos dessa verdade, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E não se apegando e não desperdiçando a nossa vida com religiosidade. Olha, não toque nisso, não toque naquilo.
Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você precisa guardar o sábado, você precisa guardar o domingo. Paulo diria em Colossenses, todas essas coisas eram sombras daquilo que seria manifestado na pessoa de Cristo. Capítulo 2. Nós não devemos nos apegar à religiosidade. É muito estranho assim, gente, a nossa caminhada assim. A gente quer pegar as coisas que nós dominamos e impor sobre as pessoas como regra. Deixa eu contar um segredo para vocês. Aqui, nessa multidão de pessoas, existe gente de todas as tradições, de muitas tradições aqui. E há aqueles que acreditam que a sua tradição é melhor do que a do outro. Mais ética, possui uma moralidade mais refinada. Nesse meio, há pessoas que gostam de fazer tal coisa na sexta-feira. Há pessoas que têm o costume de fazer outra coisa no domingo pela manhã. Há aqueles que gostam de vir para a EBD, há aqueles que não gostam. Há aqueles que costumam vir para o culto de quarta-feira. Logo, eu sou mais espiritual do que quem não vem. Eu venho para reunião de jovens, mas eu venho para reunião de mulheres. Há aqueles que dizem assim, eu tenho convicção que tatuagem não é errado, mas tomar vinho é. Aí tem outro que diz assim, não, mas tomar vinho não tem nada contra isso na palavra de Deus. Fazer tatuagem é que é errado. Mulher usar calça não pode, mas homem vestir cropped é interessante, é diferente. Porque a gente pega aquilo que a gente domina e quer impor sobre o outro, como se fosse uma regra. Nós somos fascinados por religiosidade. Mas pior ainda é acreditar que nós precisamos se distanciar por causa dessas diferenças. Aí para mim é que é doideira. Doideira das grandes. Eu não preciso me distanciar do meu irmão, porque ele tem uma crença que para mim é secundária ou terciária, e me distanciar por causa disso. Eu não faço nenhuma questão de me apegar a esse tipo de religiosidade. Para mim isso é um desperdício. Paulo diria em 1 Coríntios, no capítulo 9, assim, olha, eu fiz-me judeu para com os judeus. Não como se eu estivesse debaixo da lei. Eu fiz-me gentil para com os gentios, mas não como se eu estivesse sem lei. Eu estava debaixo da lei de Cristo. Eu fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Mas o que era para mim lucro, ele também diria em Filipenses 3, 7 e 8. Isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Olha, ele diz assim, olha, para mim, religiosidade é um desperdício. É um desperdício. É óbvio que nós temos um certo padrão. E acredito que para a liderança, a fim de mantermos esse padrão e unidade, é importante nós levarmos isso à frente. Mas para congregar, para ser membro, independe do seu tradicionalismo. Independe daquilo que você tem como algo correto ou não. Nós todos somos irmãos em Cristo, por causa do sangue de Cristo. Por causa da morte de Jesus e ressurreição. Fomos aceitos e enxertados na mesma oliveira. Não por merecimento, mas por graça. Também há um desperdício, não somente por causa da religiosidade, mas também há muitas vezes um desperdício no serviço. E para mim aqui é o ponto central da nossa pregação. Desperdício no serviço. E o que é desperdício no serviço? Levanta a mão aqui, só os jovens que não são casados.
eu quero constranger vocês. Só os que não são casados. Pode levantar, fica com a mão levantada. Os jovens que não são casados, eu quero constranger vocês na frente de todo mundo. Olhem para eles aí, pessoal. Olhe para o seu irmão que está com a mão levantada do lado. Eu quero constranger vocês. Bora, Isaac, levanta a mão também, mãe. Tu também, Samuel. Esté também. Vocês são jovens. Guilherme já está levantado já. Pode baixar. Pode baixar. Pode baixar, pode baixar. A maior besteira que vocês falam é dizer que você não tem tempo para o Senhor. É a maior besteira que vocês falam na vida de vocês. Ah, que eu não tenho tempo para o Senhor, estou estudando. Menino, tem gente aqui casado com filho e no serviço. Eu conheci uma penca de jovens que na sua juventude empregaram tudo que tinha pelo reino de Deus. E logo quando tive o privilégio de confessar a Cristo, pensei, caramba, passei mais de 20 anos da minha vida se desgastando com um monte de besteira, treinando 2 horas da tarde feito besta no sol quente, cheio de calo nos pés, machucado. Aí eu me converti a Cristo e vou ficar assim. Aí tem uns que ainda é assim também, que são casados, esses são os casados. Né? Porque eu estou já com 35 anos, né? 40 anos, eu acho que não tem mais tempo não. Tem, miserável. Tem um monte de coisa para fazer ainda, para proclamar o reino de Deus. Aí lá atrás eu disse assim, ó, rapaz, eu passei 20 anos já perdendo tempo, pois agora eu vou empregar o resto que eu tenho aqui no reino de Deus. Não sei nem quanto tempo eu vou viver ainda, mas o que eu viver, eu quero viver para a glória de Deus, a fim de anunciar o seu reino e proclamar a sua palavra a tantos quanto me pedirem razão da minha fé. Mateus 6:24 o Senhor diria, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Nesses nossos projetinhos fajutos, nós temos que ter um olhar bem regulado, para que nesses nossos projetinhos nós não venhamos nos afastar do serviço. Em busca da riqueza, nos perdermos daquele que é o dono de todas as riquezas e daquele que é rico em graça e misericórdia. Porque não há como agradar 2 senhores. Não há essa possibilidade. Cuidado com os projetinhos fajutos, porque eles tendem a te afastar do serviço. Por isso, o seu jovem que está aqui, pode ficar com raiva de mim, não estou nem aí não, o Espírito Santo vai te pegar. Vivam para a glória de Deus. Ah, pastor, mas você passou 20 anos desperdiçando a sua vida, e eu estou te contando porque é ruim mesmo. Se não fosse ruim, eu nem te contava. Eu dizia que era bom. Não, continua. Que é bom. Não, é porque é ruim. Aí eu estou te dizendo, estou te lembrando assim. Gastem a vida de vocês no reino de Deus e para a glória de Deus, a fim de que você não venha se desperdiçar do serviço ou se dispensar do serviço. Vou trabalhar, menino. A graça se transforma em desperdício todas as vezes que nós não nos abraçamos com a realidade do Evangelho. Todas as vezes que negligenciamos ao Senhor, negligenciamos ao serviço, nos apegamos à religiosidade e nos envolvemos nos nossos projetinhos fajutos. A graça se transforma em desperdício. O Senhor diria em Isaías 52:5, agora que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. O seu projetinho fajuto
faz você trocar o Senhor por nada. Porque o seu projetinho fajuto diante de Deus é nada. E é nada, e isso se mostra como nada justamente no dia que ele puxa o seu tapete. E você percebe assim, meu Deus, por que eu estava preso nessa fantasia e nessa ilusão? Depositando as minhas fichas, os meus recursos, o meu tempo, as minhas energias, o meu intelecto, abraçando firmemente tudo isso, e de repente eu descobri que isso era nada. Projetinho fajuto, esse seu, que transforma a graça de Deus em desperdício. Fique tranquilos, eu já me envolvi em projetinhos fajutos, tá? Todos nós temos essa tendência. Quando nós estamos verdadeiramente diante de Deus, a gente percebe que perder tempo com qualquer coisa que não seja para manifestar a sua glória é um desperdício, mas só quando nós estamos envolvidos com Ele. A gente passa, como diria Paulo, a remir melhor o nosso tempo, a administrarmos melhor o nosso tempo, porque a gente percebe que tudo que é contrário a Deus é um desperdício. Nosso olhar fica refinado quanto a isso. A minha chamada nessa noite, a todos aqueles que já confessaram a Cristo e aqueles que ainda não confessaram a Cristo e estão aqui nessa noite é: voltem-se para o Senhor. Voltem-se para o Senhor e parem de desperdiçar a vida de vocês. Somente vocês, viu, jovens? Vou apontar ali para o centro ali, ó, mas é todos vocês, jovens, que estão solteiros aí. Voltem-se para o Senhor. O autor de Hebreus diz: horrível coisa é cair na mão de um Deus, nas mãos do Deus vivo. Não é mais ou menos não, é horrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, pastor, mas você está querendo me assustar? É óbvio que eu preciso te dizer a má notícia. A má notícia é que é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Cair nas mãos no sentido de andar em desperdício. O contrário também é verdade. Não há melhor coisa nesse mundo, não há alegria maior. Em toda a Bíblia nós vemos que bem-aventurado é aqueles que servem ao Senhor, aqueles que amam a sua palavra. Aqueles que amam a vontade de Deus, que amam a sua palavra, esses gozam eternamente da presença do Senhor. E é uma maravilha estar na presença de Deus. Porque até as adversidades, porque até as coisas ruins que nos acometem, nós conseguimos enxergar assim, ó, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus e eu passo por isso. Mesmo quando as coisas não são tão boas. Eu até choro, eu até me entristeço, mas eu passo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele reina. E que Ele me susterá diante dessas aflições. Mas todas as vezes nós não estamos na presença de Deus, é que a gente diz: Deus está me castigando. O que foi que eu fiz? Deixa eu ver, o que foi que eu fiz na semana passada? Deixa eu ver o que foi que eu fiz no ano passado. Não, isso aconteceu porque quando eu tinha 15 anos, eu fiz isso e aquilo outro. Isso aconteceu porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu matei um gato. Não, isso aconteceu porque quando eu tinha 20 anos, eu matei um grilo. A gente começa a se questionar porque as coisas acontecem com a gente. Mas quando nós estamos na presença de Deus, não. A gente diz assim: olha, isso está acontecendo, mas eu sei que não fugiu do controle de Deus. Por isso, todos vocês que professaram o nome de Cristo e têm passado a viver para a sua glória, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. E a minha esperança e a minha oração é que vocês se mantenham firmes até a volta de Cristo. E a todos quanto ainda não confessaram, eis aqui
o dia aceitável do Senhor, para que vocês possam tomar posição diante desse cenário de desperdício da vida de vocês. Inclusive você, jovem, que ainda não confessou o nome de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.